Carro, casa e até cirurgia plástica, as opções de consórcios oferecem cada vez mais serviços aos clientes. Mas como escolher o melhor e não ser vítima de fraudes? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o representante comercial Marcos Fernandes. Bom dia, obrigada pela presença, Bom dia, Marcos. Eu que bem-vindo. agradeço, bom dia. Entre tantas opções aí, quais são as novidades? O que tem de mais interessante no mercado de consórcios hoje? Bom, hoje o consórcio abrange uma área de aquisição de bens muito grande, né? Após a lei que foi aprovada em 2008 e passou a vigorar no início de 2009, abriu-se um campo, um ramo maior ainda para aquelas pessoas que pensam em adquirir determinados bens, que agora tem uma novidade que está sendo muito comentada, né, que é a questão de serviços que engloba casamentos, cursos, viagens, né? Então isso acaba abrangindo. Mas o consórcio ele já sempre teve um consumidor, um público muito fiel na aquisição de veículos e imóveis num contexto geral, né? E quando eu digo imóveis e veículos, abrange uma área toda. Veículos seria motos, carros, caminhões, vans. Agora, na verdade, é uma compra parcelada com pagamento antecipado, assim, se você fosse resumir esse processo. Não tem risco de endividamento excessivo, ou seja, o sujeito começa a fazer consórcio do casamento, do curso, do carro, da casa, daqui a pouco ele vai ver o salário dele não dá para pagar a prestação. Fica como esse sujeito se não pagar a prestação? Correto. Bom, o que acontece é o seguinte, eu acho que antes de uma pessoa adquirir algum bem, ela tem que avaliar também essa questão salarial, para ver o que vai ser uma prestação que não venha apertá-la. Mas mesmo que futuramente a pessoa venha a ter um endividamento excessivo, né, ela pode ter opções, como diminuir o valor do crédito dela e, consequentemente, diminuir, então, o valor da prestação, que é alguma coisa que não aperta. Marcos, olha, alguns telespectadores mandaram perguntas. O Ademir de Breves, por exemplo, pergunta como fazer para saber se um consórcio é ou não uma cilada. Como ele pode saber se aquela empresa está autorizada e regulamentada a vender o consórcio? Bom, o primeiro detalhe eu acho que é tentar sentir, né, no momento da negociação, se está sendo passado informações verídicas. Mas a maior defesa que hoje um consumidor pode ter é entrar em contato com o Banco Central do Brasil, posso falar o número? Pode. Que é 0800 979 2345. E averiguar ali se é uma empresa que está autorizada a administrar grupos de consórcio. Ler atentamente também um contrato é uma excelente dica. João Paulo de Itaituba pergunta o seguinte, ele começou a pagar um consórcio de uma moto no cartão de crédito, mas desistiu na quinta parcela. Ele diz aí que ele não foi ressarcido, ele quer saber quais são os direitos dele nessa situação. Bom, nesse caso ele vai ter deduzido, né, taxa administrativa, tem que ver se no caso do contrato dele tem algum tipo de multa contratual, né, e vai ser devolvido a essa importância referente a fundo comum, assim que ele for sorteado, se esse grupo estivesse enquadrado nessa nova lei, né, que é uma mudança. Antes dessa lei, quando a pessoa cancelava um consórcio, ela teria devolução só ao término do grupo. Com essa lei que foi, né, vigorada agora em 2009, em fevereiro, a pessoa passa a concorrer mensalmente através de sorteio e quando é sorteado essa cota é devolvida então a importância paga. A Joana da Pedreira pergunta, em consórcios como cirurgia plástica, as clínicas podem oferecer livremente essa modalidade? Bom, aí é a questão que vai ficar a administradora pagar para a clínica, né? Então as clínicas têm recebido sim. Se houver alguma dúvida, caso ela tenha já um consórcio de cirurgia plástica, ela pode então entrar em contato com a administradora para entrar em contato com essa clínica para olhar como que vai ser a negociação, esse trâmite de pagamento após a contemplação, é claro. O Jorge pergunta o seguinte, no caso, por exemplo, são muitos consórcios, muitas empresas. No caso de falência dessas empresas, quem é que garante o andamento, os direitos de quem apostou nesse negócio? Bom, o importante é, como eu falei, antes de entrar numa empresa, averiguar como que está a situação junto ao Banco Central. Mas existem empresas que têm seguradoras, né? Caso essa empresa venha a ter algum tipo de problema de ordem financeira, ou seja, vier a quebrar, tem um grupo especializado, né, na área consorcial que vai transferir esses clientes para outra administradora para dar continuidade no grupo. Mas como é que você identifica, por exemplo, quem é quem nessa história? Porque o Banco Central vai dizer se está legal ou não, se tem seguro ou não, é uma informação que não vai estar disponível. Pode fazer esse levantamento juntamente com a administradora. Certo. Agora, qual a vantagem de se fazer um consórcio sobre empréstimos e financiamentos, por exemplo? Essa pergunta do João, do bairro do Marco. Bom, a primeira, sem sombra de dúvidas nenhuma, a primeira vantagem de um consórcio é justamente a economia. Por não ter incidência de juros, o custo final ele sai muito abaixo do que é de um empréstimo ou de um financiamento. Outras questões muito, acho, relevantes também é a questão do valor da prestação, né, que foi dita agora anteriormente,
que a pessoa ela tenha a consciência de fazer o consórcio e futuramente não ter uma prestação que vá apertá-la. Se ela desejar por um prazo menor para pagar uma prestação maior, já fica a critério da própria pessoa. Tá certo, então. Obrigado pelas informações e a participação hoje no Bom Dia. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado Bom a dia. você.